O milionário disfarçado de mendigo surpreende ao ouvir confissão chocante da esposa. Flávio nunca imaginou que uma manhã ensolarada em São Paulo pudesse virar um filme de suspense. Tudo parecia comum. O sol brilhava forte, refletindo no vidro impecável do seu Porsche preto. Um monstro reluzente que respirava luxo e status. Ele abriu a porta com aquele gesto seguro, o aroma do couro novo entrando no carro. Mas foi no porta-luvas que o inesperado bateu no rosto. Ali estava, sozinho, um cartão simples, amarelecido, com o nome Antônio Silva escrito à mão. Um nome que parecia fora do contexto da sua vida milionária. Um enigma grudado no volante potente. Um calafrio apertou o peito de Flávio. Quem era esse tal Antônio? Por que estava ali, escondido no seu próprio carro? O pulso acelerou, a garganta secou. Ele sentiu o olhar invisível daquela palavra cruzando o espaço entre o volante e ele, pesado, incomodando até a pele. Num lampejo, o medo explodiu. Alguém estava entrando no. Com passos rápidos e coração disparado, Flávio encontrou Mariana na sala. Ela, elegante, mas com aquela sombra de ansiedade sempre que ele fazia perguntas demais. Mariana, que tinha vindo do nada, das ruas apertadas e sem luxo, sempre temendo que sua verdade catastrófica fosse descoberta. Flávio encarou-a direto, sem rodeios. Quem é Antônio Silva? O silêncio caiu pesado, quase sufocante. Os olhos de Mariana se encheram de um brilho estranho, como uma tempestade prestes a estourar dentro dela. Mas em vez de confrontos e gritos, Flávio fez uma escolha absurda e desesperada. Decidiu se perder na vida dela como nunca, virar outro homem, um que andasse sujo pela cidade, invisível, um taxista comum nas ruas caóticas de São Paulo. Naquele dia tenso, debaixo do sol impiedoso e do barulho ensurdecedor, Flávio vestiu roupas gastas e entrou num táxi velho, encarnando um homem comum. A cada corrida, ouvindo as histórias da cidade, ele buscava Mariana, tentando sentir o mundo. A voz quebrava, desesperada, cheia de medo e tristeza que perfurava o coração de Flávio. Confissões que ele jamais imaginara. Mentiras e lágrimas. A tristeza de uma esposa que lutava contra um inimigo invisível e a dor de carregar isso sozinha. Flávio sentiu as pernas tremerem, um nó se fechando na garganta. Mas naquele mesmo instante, outra dúvida brotou, tão cortante quanto. E os segredos da própria família dele? Será que Mariana, a mulher que ele julgava conhecer, também não sabia metade das verdades enterradas na sua história? Será que a perfeição do mundinho que ele construiu não era uma ilusão? As ruas apressadas, os rostos apáticos, o barulho da cidade, tudo parecia conspirar para escavar essas feridas, para expor uma verdade que poderia arruinar mais do que o casamento. Flávio sentia a presença do medo, medo de perder aquele amor frágil, medo do que ainda estava escondido entre eles. E agora a pergunta ecoava mais forte do que nunca. Até onde eles vão se permitir? O mistério só começou. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O mistério só começou. O coração de Flávio pulsava descontrolado, mas o que ele não esperava era que no instante em que a verdade parecia se revelar, um barulho ensurdecedor cortasse o ar. Um grito agonizante ecoou nas ruas, reverberando como um trovão. O táxi foi sacudido por um impacto forte e ele observou, em choque, uma motociclete. O caos tomou conta da cena.
Carros buzinando, pessoas gritando. O que antes era um dia comum virou um pesadelo. Ele correu até o acidente, sentindo o peso do medo misturado à adrenalina. O motociclista estava estirado no chão, imóvel, enquanto o motorista do carro saía em desespero. O sangue escorria, formando um espelho rubro na calçada. Mas foi o que ele ouviu a seguir que o derrubou. Era uma voz familiar, pura e doce, quase submersa na confusão. Flávio, Flávio! Era Mariana, correndo em direção ao acidente, seu rosto horrorizado. Eu não posso acreditar, ela gritou, quebrando o silêncio que pairava sobre ele. Flávio sentiu seu peito apertar. O que ela estava fazendo ali? Mas, antes que pudesse perguntar, algo mais o atingiu como um soco no estômago. A figura caída no chão, que havia capturado toda a sua atenção, exibia uma tatuagem inconfundível, uma rosa vermelha com as iniciais MS. Era a Gestão Maria Silva, irmã de Mariana. Um frio percorreu sua espinha. A revelação desfez todo o ar ao redor deles. Mariana respirava rápido, como se estivesse em um estado de choque. O que aconteceu? Ele perguntou, quase sussurrando, como se as palavras pudessem quebrar a realidade. Ela não respondeu imediatamente. Os olhos estavam marejados, fixos no corpo da irmã. Ela estava tão desesperada, disse a voz trêmula. Ela não conseguia aguentar a pressão de tudo. Flávio não sabia como reagir. O que a doença tinha a ver com aquilo? A conversa no rádio, as mentiras, muito mais do que imaginou. Os socorristas chegaram, sirenes cortando o ar. Um movimento frenético tomou conta do local. Mas Flávio ainda não conseguia desviar o olhar da tatuagem. Maria e Mariana, ambas guerreiras de mundos diferentes, agora cruzadas em um destino sombrio. Culpas começaram a gritar dentro dele. O que Flávio não sabia? Que segredos mais ele ignorava? Quando Mariana se virou para ele, a expressão carregava uma tempestade. Você sabia que ela estava doente? As palavras foram lançadas como flechas. Você sabia de tudo e nunca me avisou? Flávio balançou a cabeça, confuso, a mente girando em meio à revelação devastadora. Mas eu não. Mariana, eu não sabia de nada. Eu. Seu coração corria mais rápido do que a própria mente. As luzes da ambulância piscavam, o barulho das vozes misturava-se com seu desespero. A verdade que antes era uma sombra, agora se impunha, ameaçando não apenas o casamento, mas a própria essência de quem eram. E enquanto a irmã de Mariana era colocada na maca, a distância entre eles aumentava. Havia mais segredos ali, algo que parecia maior do que eles jamais poderiam imaginar. Flávio! A voz de Mariana era uma mistura de grito e súplica. Preciso que você seja honesto agora. O que você esconde? O que mais está oculto entre nós? A pergunta ecoou como um trovão, fazendo o coração de Flávio parar. O caminho que deveria ter sido simples, agora se embrenhava em um labirinto de mentiras e consequências. Ele respirou fundo, sentindo que o peso do mundo estava em suas costas. Qual era o verdadeiro custo de saber? E ele ainda tinha coragem para se aprofundar na verdade que estava prestes a desmoronar tudo. O mistério se tornava mais intrincado, o futuro mais escuro, e a única coisa que restava era a certeza de que nada seria como antes. Flávio respirou fundo, a pressão no peito quase o sufocando. As luzes da ambulância iluminavam o rosto pálido de Mariana, seu olhar lacrimoso e desorientado fixado na irmã caída. E enquanto o caos se desenrolava ao redor, a pergunta dela ainda ecoava em sua mente. O que você esconde? Ele queria ajudar, mas sua própria confusão era um labirinto. Mariana. Ele tentou alcançá-la, sua voz rasgada pela angústia. Eu não sei de nada, eu juro. O desespero cresceu dentro dele, mas Mariana parecia distante, como se uma barreira invisível se formasse entre eles. A vida inteira eu guardei esses segredos. E você? Ela apontou para o corpo da irmã. Os olhos ardem com a dor. Ela estava lutando sozinha. E você, por acaso, estava aqui para ver tudo isso? As sirenes finalmente se acalmaram, enquanto os socorristas se moviam em uma dança frenética. Mas Flávio se sentia como se o tempo tivesse parado. Ele queria confortar Mariana,
mas não sabia como, sentindo-se um intruso em um drama que já não controlava. As peças do quebra-cabeça de suas vidas estavam se espalhando, desmoronando em um mar de segredos. E então, do nada, o celular de Mariana tocou na bolsa dela, quebrando a tensão. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? A voz era baixa, vacilante. Flávio não conseguia ouvir claramente, mas viu Mariana se transformar. A expressão dela mudou de desespero para um misto de medo e raiva. Você não pode fazer isso, não depois de tudo. Os olhos dela estavam arregalados. A tensão na sua voz estava palpável. Flávio se aproximou, tentando ouvir a conversa. Eu não posso te deixar levar isso. Isso não é verdade. O que estava acontecendo? Mariana desligou. E Flávio sentiu que o chão sob seus pés havia se desintegrado. Mariana, quem era? A verdade estava prestes a explodir entre eles, e não havia como escapar. Mas antes que ela pudesse responder, um homem emergiu da multidão, apressado. Sua aparência era familiar, mas as cicatrizes em seu rosto contavam histórias de dor. Mariana! Ele gritou, ofegante, e quando seus olhos se encontraram, Flávio sentiu um choque. O que você está fazendo aqui? Você deveria ficar longe dele. O homem se aproximou, e Flávio percebeu a tatuagem na mão dele. Era a mesma rosa. Isso não é coisa para você resolver. O homem disparou, os olhos fixos em Mariana. A confusão tomou conta e uma partitura de emoções dançou no ar. Medo, raiva e uma história que parecia desmoronar. Você conhece a Maria, não é? O homem virou a cabeça e encarou o Flávio, como se o estivesse desafiando. Mariana balançou a cabeça, a confusão estampada no rosto. O que você quer dizer com isso? O que você tem a ver com a minha irmã? O homem respirou fundo, preparando-se para revelar um segredo que poderia despedaçar o mundo deles. Ela não estava sozinha. A doença não era só dela. Você precisa saber da verdade. A tensão crescia e Flávio sentiu seu coração parar. O que mais estava enterrado naquela história que ele pensava conhecer? Ela estava tentando proteger você, Mariana. E eu também. As palavras pendiam no ar, carregadas de um peso insuportável. Nós temos que falar sobre o que realmente aconteceu. Mariana ficou paralisada, suas mãos tremendo ao lado do corpo da irmã. Flávio mordeu o lábio, um turbilhão de emoções rodopiando. O que mais eles estavam escondendo? O ambiente ao redor desapareceu. Tudo o que importava era aquele momento e o que estava prestes a serem revelado. Mas dentro de sua mente, uma nova questão se desenhava, mais profunda. Até onde estavam dispostos a ir para encarar a verdade que poderia desmoronar tudo? E assim, o mistério se adensava, uma sombra maior se aproximando, e a única certeza era que nada seria como antes. Flávio sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A revelação daquele homem, com a tatuagem idêntica à irmã de Mariana, deixou seu coração acelerado e a mente atordoada. Ele encarou Mariana, buscando alguma explicação em seu rosto pálido, mas a confusão tomava conta dela. O tempo parecia ter parado. Quem é você? Flávio perguntou ao homem, a voz carregada de desespero. O que você quer dizer com isso? O homem respirou fundo, como se estivesse carregando o peso de um segredo crucial. Meu nome é Lucas. Sou amigo de Maria. Ela estava me ajudando, mas eu não sabia que a coisa tinha chegado a esse. Mariana olhou para ele, os olhos cheios de questionamentos. Ajudando como? O que você quer dizer com ajudando? A tensão subia, como um fio prestes a se romper. O homem hesitou, e Flávio sentiu uma raiva crescente. Me diga logo, o que aconteceu com a Maria? Se a doença não era só dela, aonde isso tudo vai parar? Ela estava sendo seguida. Lucas revelou, as palavras saindo devagar, pesadas como chumbo. Havia pessoas que não queriam que ela falasse. Não queria que descobrissem algo que ela tinha. Algo que pode destruir você, Flávio. Flávio sentiu frio na espinha. Destruir? O que você está insinuando? O nó em sua garganta se apertava a cada palavra. Então Lucas disse,
Maria tinha provas. Provas sobre você, Flávio. E a razão pela qual ela estava doente é muito mais complexa do que você imagina. Havia uma rede, e as pessoas que ela estava tentando expor têm muito poder. Você não tem ideia do risco que está correndo. Ela estava tentando proteger você e Mariana, mas o medo fez com que ela se fechasse. A revelação explodiu como uma bomba. Flávio ficou atônito, procurando entender o que estava sendo dito. Sua vida perfeita, seu mundo de luxo, agora ensombrados por uma realidade que ele sequer conhecia. Que tipo de provas? O que você está falando? Mariana começou a tremer, a tensão aumentando entre eles. Se isso for verdade, se Maria soubesse de algo e não me contasse, a angústia em sua voz era palpável. Flávio, você tem algo a ver com isso? Flávio balançou a cabeça, desesperado. Mariana, eu não sei de nada. Nunca soube que a irmã dela tinha problemas com alguém. Eu sempre pensei que a vida era simples, charmoso. Nenhum escândalo. Apenas felicidade. Pois então não é assim, gritou Lucas, interrompendo-o. Você precisava saber que aquilo que a Maria guardava era devastador. As pessoas por trás disso não vão parar. E o que aconteceu aqui hoje pode ser só o começo. Foi então que um estrondo se ouviu. A multidão em volta começou a gritar e dispersar em pânico. Um carro descarregado passou em alta velocidade, parando abruptamente, e um grupo de homens mascarados saltou de dentro, armados. Flávio sentiu o terror tomar conta do ar. A cena se transformou em um pesadelo em instantes. Vão! Lucas gritou, puxando Mariana para trás. Mas Flávio ficou paralisado, o horror em seus olhos. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Os homens armados gritavam ordens. Ninguém se mexe. Tá tudo sob controle. A tensão era insuportável. O caos agora dominava o cenário. Flávio percebeu que a vida que pensava ter construído estava prestes a ser esmagada por verdades que nunca sonhou em enfrentar. Lucas travou seu olhar em Flávio. Se eles a encontrarem, se ela for vista, não vai haver como salvar ninguém. A urgência voou como faísca no ar. Mariana, assustada, clitrou-se a Flávio, buscando abrigo. Você tem que me dizer a verdade agora. Quem são essas pessoas? O que você escondeu de mim? O que eu não sei que coloca nossas vidas em perigo? O desespero a envolveu, e a conexão entre eles agora parecia uma corda prestes a se romper. Flávio não sabia o que mais dizer. O lugar que deveria ser um lar havia se tornado um campo de batalha. Enquanto a adrenalina pulsava em suas veias e a multidão ofegante parecia invisível, a pergunta que ecoava ardentemente em sua mente era: até onde ele iria para proteger quem amava? Mesmo que isso significasse encarar a verdade mais sombria sobre si e sobre seu passado. E a única certeza que restava era que a tempestade apenas começara. Flávio sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A revelação daquele homem, com a tatuagem idêntica à irmã de Mariana, deixou seu coração acelerado e a mente atordoada. Ele encarou Mariana, buscando alguma explicação em seu rosto pálido, mas a confusão tomava conta dela. O tempo parecia ter parado. Quem é você? Flávio perguntou ao homem, a voz carregada de desespero. O que você quer dizer com isso? O homem respirou fundo, como se estivesse carregando o peso de um segredo crucial. Meu nome é Lucas. Sou amigo de Maria. Ela estava me ajudando, mas eu não sabia que Mariana olhou para ele, os olhos cheios de questionamentos. Ajudando como? O que você quer dizer com ajudando? A tensão subia, como um fio prestes a se romper. O homem hesitou e Flávio sentiu uma raiva crescente. Me diga logo, o que aconteceu com a Maria? Se a doença não era só dela, aonde isso tudo vai parar? Ela estava sendo seguida, Lucas revelou, as palavras saindo devagar, pesadas como chumbo. Havia pessoas que não queriam que ela falasse. Não queria que descobrissem algo que ela tinha. Algo que pode destruir você, Flávio. Flávio sentiu frio na espinha. Destruir? O quê? O que você está insinuando? O nó em sua garganta se apertava a cada palavra. Então Lucas disse: Maria tinha provas. Provas sobre você, Flávio. E a razão pela qual ela estava doente é muito mais complexa do que você imagina.
Havia uma rede, e as pessoas que ela estava tentando expor têm muito poder. Você não tem ideia do risco que está correndo. Ela estava tentando proteger você e Mariana, mas o medo fez com que ela se fechasse. A revelação explodiu como uma bomba. Flávio ficou atônito, procurando entender o que estava sendo dito. Sua vida perfeita, seu mundo de luxo, agora ensombrados por uma realidade que ele sequer conhecia. Que tipo de provas? O que você está falando? Mariana começou a tremer, a tensão aumentando entre eles. Se isso for verdade, se Maria soubesse de algo e não me contasse, a angústia em sua voz era palpável. Flávio, você tem algo a ver com isso? Flávio balançou a cabeça desesperado. Mariana, eu não sei de nada. Nunca soube que a irmã dela tinha problemas com alguém. Eu sempre pensei que a vida era simples, charmoso. Nenhum escândalo, apenas felicidade. Pois então não é assim, gritou Lucas, interrompendo. Você precisava saber que aquilo que a Maria guardava era devastador. As pessoas por trás disso não vão parar. E o que aconteceu aqui hoje pode ser só o começo. Foi então que um estrondo se ouviu. A multidão em volta começou a gritar e dispersar em pânico. Um carro descarregado passou em alta velocidade, parando abruptamente, e um grupo de homens mascarados saltou de dentro, armados. Flávio sentiu o terror tomar conta do ar. A cena se transformou em um pesadelo em instantes. Vão! Lucas gritou, puxando Mariana para trás, mas Flávio ficou paralisado, o horror em seus olhos. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Os homens armados gritavam ordens. Ninguém se mexe, está tudo sob controle. A tensão era insuportável. O caos agora dominava o cenário. Flávio percebeu que a vida que pensava ter construído estava prestes a ser esmagada por verdades que nunca sonhou em enfrentar. Lucas travou seu olhar em Flávio. Se eles a encontrarem, se ela for vista, não vai haver como salvar ninguém. A urgência voou como faísca no ar. Mariana, assustada, cultrou-se a Flávio, buscando abrigo. Você tem que me dizer a verdade agora. Quem são essas pessoas? O que você escondeu de mim? O que eu não sei que coloca nossas vidas em perigo? O desespero a envolveu e a conexão entre eles agora parecia uma corda prestes a se romper. Flávio não sabia o que mais dizer. O lugar que deveria ser um lar havia se tornado um campo de batalha. Enquanto a adrenalina pulsava em suas veias e a multidão ofegante parecia invisível, a pergunta que ecoava ardentemente em sua mente era até onde ele iria para proteger quem amava, mesmo que isso significasse encarar a verdade mais sombria sobre si e sobre seu passado. E a única certeza que restava era que a tempestade apenas começara. Mas então, dentro daquela confusão, algo ainda mais brutal aconteceu. Um dos homens mascarados se adiantou, com um olhar fixo em Flávio. Com uma voz rouca e carregada de uma raiva incalculável, ele gritou. Você é o filho de Aguinaldo Ferreira, não é? O empresário que destruiu vidas. É você quem estamos procurando. O coração de Flávio congelou. A sombra de seu pai, um homem que ele havia sempre tentado deixar para trás, agora voltava para assombrá-lo. A palavra destruiu ecoou nos seus pensamentos como um eco distante, revelando uma história que ele tinha enterrado no fundo. O que isso significa? O espanto e a decepção começaram a se misturar no ar, como um veneno invisível pairando entre eles. Não! Não é disso que você está pensando! Flávio gritou, mas a verdade havia se desvelado. A máscara que ele usava agora caía aos pedaços. Ele nunca pensou que o passado de seu pai pudesse alcançá-lo daquela forma, levando consigo todas as esperanças de um futuro juntos. Os homens encararam Flávio com desprezo, prontos para agir. Nós sabemos que ele tem segredos. E você, Flávio, está bem no meio disso tudo. O ar ficou pesado, e enquanto tudo isso se desenrolava, era como se o tempo tivesse desacelerado. Uma única pergunta preenchia o espaço entre eles, pulsando como um batimento cardíaco. Que verdades estavam enterradas nas palavras de Lucas? Até onde Flávio estaria disposto a ir para tentar corrigir o que seu pai havia destruído? E assim, em meio à tensão e o caos, o destino de todos ali pendia por um fio, os segredos ameaçando romper as paredes da
Flávio sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A revelação daquele homem, com a tatuagem idêntica à da irmã de Mariana, deixou seu coração acelerado e a mente atordoada. Ele encarou Mariana, buscando alguma explicação em seu rosto pálido, mas a confusão tomava conta dela. O tempo parecia ter parado. — Quem é você? Flávio perguntou ao homem, a voz carregada de desespero. — O que você quer dizer com isso? O homem respirou fundo, como se estivesse carregando o peso de um segredo crucial. — Meu nome é Lucas. Sou amigo da Maria. Ela estava me ajudando, mas eu não sabia que a coisa tinha chegado a esse ponto, disse, a voz embargada. Mariana olhou para ele, os olhos cheios de questionamentos. — Ajudando como? O que você quer dizer com ajudando? A tensão subia, como um fio prestes a se romper. O homem hesitou, e Flávio sentiu uma raiva crescente. — Me diga logo, o que aconteceu com a Maria? Se a doença não era só dela, aonde isso tudo vai parar? Ela estava sendo seguida, Lucas revelou, as palavras saindo devagar, pesadas como chumbo. Havia pessoas que não queriam que ela falasse. Não queria que descobrissem algo que ela tinha. Algo que pode destruir você, Flávio. Flávio sentiu frio na espinha. Destruir o quê? O que você está insinuando? O nó em sua garganta se apertava a cada palavra. Então Lucas disse: Maria tinha provas. Provas sobre você, Flávio. E a razão pela qual ela estava doente é muito mais complexa do que você imagina. Havia uma rede, e as pessoas que ela estava tentando expor têm muito poder. Você não tem ideia do risco que está correndo. Ela estava tentando proteger você e Mariana, mas o medo fez com que ela se fechasse. A revelação explodiu como uma bomba. Flávio ficou atônito, procurando entender o que estava sendo dito. Sua vida perfeita, seu mundo de luxo, agora ensombrados por uma realidade que ele sequer conhecia. Que tipo de provas? O que você está falando? Mariana começou a tremer, a tensão aumentando entre eles. Se isso for verdade, se Maria soubesse de algo e não me contasse... A angústia em sua voz era palpável. Flávio, você tem algo a ver com isso? Flávio balançou a cabeça, desesperado. Mariana, eu não sei de nada. Nunca soube que a irmã dela tinha problemas com alguém. Eu sempre pensei que a vida era simples, charmoso, nenhum escândalo, apenas felicidade. Pois então não é assim, gritou Lucas, interrompendo-o. Você precisava saber que aquilo que a Maria guardava era devastador. As pessoas por trás disso não vão parar. E o que aconteceu aqui hoje pode ser só o começo. Foi então que um estrondo se ouviu. A multidão em volta começou a gritar e dispersar em pânico. Um carro descarregado passou em alta velocidade, parando abruptamente, e um grupo de homens mascarados saltou de dentro, armados. Flávio sentiu o terror tomar conta do ar. A cena se transformou em um pesadelo em instantes. Vão, Lucas gritou, puxando Mariana para trás. Mas Flávio ficou paralisado, o horror em seus olhos. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Os homens armados gritavam ordens. Ninguém se mexe. Está tudo sob controle. A tensão era insuportável, e Flávio percebeu que a vida que pensava ter construído estava prestes a ser esmagada por verdades que nunca sonhou em enfrentar. Lucas travou seu olhar em Flávio. Se eles a encontrarem, se ela for vista, não vai haver como salvar ninguém. A urgência voou como faísca no ar. Mariana, assustada, clutrou-se a Flávio, buscando abrigo. Você tem que me dizer a verdade agora. Quem são essas pessoas? O que você escondeu de mim? O que eu não sei que coloca nossas vidas em perigo? O desespero a envolveu, e a conexão entre eles agora parecia uma corda prestes a se romper. Flávio nem sabia o que mais dizer. O lugar que deveria ser um lar havia se tornado um campo de batalha. Enquanto a adrenalina pulsava em suas veias e a multidão ofegante parecia invisível, a pergunta que ecoava ardentemente em sua mente era: até onde ele iria para proteger quem amava, mesmo que isso significasse encarar a verdade mais sombria sobre si e sobre seu passado? E a única certeza é que a tempestade apenas começara. Mas então, no meio daquela confusão, um grito rasgou o ar.
fazendo Flávio se virar rapidamente. Era uma voz que ele conhecia bem. Flávio, Mariana. Ele congelou. Era sua mãe, Elisa, correndo em direção a eles. Você não vai acreditar no que eu descobri. Ela parecia desesperada, os olhos arregalados, transbordando preocupação. Flávio, é a sua verdade, é a sua família. Vocês têm que saber. É muito mais sério do que podem imaginar. Você está aqui? O que você sabe? Flávio quase gritou, o pânico crescendo. Seu pai, ele não é quem nós pensamos que é. Ele não apenas destruiu vidas. Ele fez um acordo com pessoas que tiraram vidas inocentes, e Maria sabia disso. Ela tentou te proteger, Flávio. A doença não era só doença, era uma consequência, algo que começou muito antes de você nascer. As palavras de Elisa foram como um soco no estômago. Flávio sentiu as pernas fraquejarem. O mundo desaparecia em um turbilhão. O que você está dizendo? Como assim? E naquele instante, os homens armados começaram a se mover em direção a eles. Os olhares fixos, prontos para atacar. O tempo se arrastava e o coração de Flávio batia descompassado. Ele tinha que decidir. Seguir a verdade que sua mãe estava revelando ou fugir para preservar o que restava de sua vida. O ponto sem retorno se aproximava. E assim, com a tempestade crescendo, as revelações atingindo seu clímax, o que deveria ser um dia de sol se tornava o prenúncio de uma guerra que não era apenas externa, mas dentro dele mesmo. E a única certeza era que nada seria como antes. Flávio sentia o mundo desmoronar ao seu redor. A revelação daquela mulher, com a tatuagem idêntica à da irmã de Mariana, furou seus pensamentos como uma lâmina afiada. Ele olhou para Mariana, buscando alguma explicação em seu rosto pálido, mas só encontrou confusão e desespero. O tempo parecia ter parado. Quem é você? Flávio perguntou ao homem, a voz tremendo. O que você quer dizer com isso? Sou amigo da Maria. Ela estava me ajudando, mas eu não sabia que a situação tinha chegado a esse ponto. A voz dele soava carregada de culpa e medo. Mariana parou, os olhos cheios de perguntas. Ajudando como? O que você quer dizer com ajudando? Sua voz tremia, o medo cintilando em seu olhar, como se cada palavra pudesse quebrar tudo. Lucas hesitou, e a raiva começou a borbulhar em Flávio. Me diga logo, o que aconteceu com a Maria? Se a doença não era só dela, aonde isso tudo vai parar? Ela? Parar? Aonde? Estava sendo seguida, Lucas revelou, as palavras pesadas como tijolos. Havia pessoas que não queriam que ela falasse, não queriam que descobrissem algo que ela tinha, algo que pode destruir você, Flávio. Flávio sentiu o frio na espinha, como se a vida inteira estivesse prestes a desmoronar. Destruir? O que você está insinuando? O nó na sua garganta se apertava a cada instante. Maria tinha provas, Lucas continuou. Provas sobre você. E o motivo dela estar doente é muito mais complicado. Havia uma rede, e as pessoas que ela estava tentando expor têm muito poder. Antes que Flávio pudesse processar, um estrondo repentino reverberou no ar. A multidão em volta começou a se dispersar, as vozes soando em pânico. Um carro descarregado parou abruptamente e homens mascarados saltaram armados, transformando o caos em um pesadelo. Vão! Lucas gritou, puxando Mariana para trás. Mas Flávio ficou paralisado, totalmente em choque. Ele não conseguia acreditar no que via. A vida perfeita que construiu, agora esmagada. Os homens armados gritavam ordens. Ninguém se mexe, tá tudo sob controle. O medo tomou conta do lugar, e Flávio percebeu que não havia retorno. Mãe! Flávio finalmente viu Elisa correndo em direção a eles, o rosto pálido e os olhos arregalados. Não é a hora de você estar aqui. Você não vai acreditar no que eu descobri. A voz dela estava carregada de urgência. Flávio, é sobre a sua verdade, sobre sua família. É mais sério do que você imagina. Do que você está falando? Flávio gritou,
A confusão crescendo. Seu pai, ele não é quem você pensa. Ele fez um acordo com pessoas que tiraram vidas. E a Maria sabia disso. As palavras dela batiam como um tambor. Ela tentou proteger você e Mariana. A doença não era só doença. Era uma consequência de algo muito pior. O chão parecia sumir sob os pés de Flávio. O passado dele se aglomerava entre os gritos e o caos. O que isso significa? Como assim? Ele queria gritar, mas as perguntas saíram em um sussurro desesperado. Lucas olhou para Flávio, cheio de apreensão. Se eles vierem atrás de você, não haverá como salvar ninguém. Então, uma explosão ressoou nas proximidades. Chamas e fumaça se levantaram, iluminando o ambiente com um brilho infernal. O grito de uma mulher ecoou na confusão. Flávio! Mariana se virou, seus olhos se arregalando em horror. É a Maria! Ela estava lá, coberta de ferimentos, com sangue escorrendo pelo rosto. A expressão em seu olhar era de puro desespero, como se tivesse corrido de um pesadelo. Flávio, não confie neles. Eu sou sua irmã. O choque foi como uma lâmina afiada em seu peito. Flávio se sentiu desmoronar. A verdade que acreditava saber mudara para sempre. A vida que pensava ter construído era uma ilusão. E agora, tudo o que restava era um nó na garganta e um coração desfeito. As chamas dançavam ao fundo. E no meio da confusão, a única certeza era o grito dentro dele. Até onde ele iria para descobrir a verdade. E mais importante, quem realmente era seu inimigo? Flávio sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A revelação de que Maria era sua irmã girava em sua mente, um turbilhão que quase o deixou sem ar. A imagem dela, machucada e implorando por ajuda, se misturava ao caos ao redor. Ele precisava entender o que estava acontecendo, mas um peso lhe esmagava o peito. É mentira, não pode ser verdade. Ele queria acreditar que tudo aquilo era uma ilusão, mas a dor no olhar de Mariana dizia o contrário. No meio de tanta confusão, um grito rompendo a tensão. Flávio, cuidado! Era Lucas, o amigo da Maria, puxando com força. Flávio se virou abruptamente. Os homens mascarados avançavam. Os olhares ferozes e as armas em punho faziam o terror aumentar. Ele se sentiu preso em uma cena de filme de ação, mas a adrenalina não vinha da emoção. Era pavor. O tempo parecia parar. Mariana ao seu lado, a preocupação escrita em seu rosto. O fogo ao fundo iluminava o caos, como um símbolo de tudo que estava prestes a explodir. Ele gritou, temos que fazer algo. Mas a resposta de Lucas o surpreendeu. Não, Flávio. A única maneira de sair dessa é revelando a verdade agora. Lucas falou, com a intensidade de alguém que já havia visto demais. Maria não apenas sabia, ela era a chave para tudo isso. Se ela está aqui, se ela está viva, pode haver uma saída. Flávio não conseguia processar. Ele olhou para Maria, a irmã que nunca souberam ter. Mas não havia tempo para perguntas. Ele se virou e viu os homens avançando, sua silhueta sombria se aproximando como uma tempestade. Foi então que tudo mudou. Um dos homens, que Flávio nem tinha notado, recuou. Ele ergueu a arma, mas antes que pudesse disparar, um outro grito ecoou. Dessa vez não era uma súplica, mas uma declaração. Parem! Esse homem não é um inimigo. Todo mundo congelou. Uma mulher atendeu ao chamado, emergindo das sombras. Flávio quase caiu para trás. Era sua mãe, Elisa, mas com uma expressão que ele nunca havia visto. Determinada, ela caminhou em direção ao grupo com uma ferocidade que cortava o ar. Essa é a sua família, Mariana, ela disse, virando-se para a irmã de Flávio enquanto apontava para Maria. E você tem que saber a verdade sobre quem somos. Todos nós. Mariana, perplexa, soltou um tremor. O que você está dizendo? O que você quer dizer com isso? Seus olhos passavam de Flávio para Elisa, em busca de respostas. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Elisa. Seu avô, ele fez um pacto, e a doença era um esforço para esconder o funcionamento dessa rede de corrupção que arruinou vidas, até a sua. Flávio ficou sem palavras. O mundo girava ao seu redor.
Dessa vez, não era só uma história sobre o empresário destrutivo. Era sobre uma história que conectava seus destinos de maneira mais profunda e sombria do que ele poderia imaginar. E tudo isso gira em torno de vocês, Flávio, e da Maria. Elisa continuou. Ela estava tentando proteger vocês. E agora, se eles souberem que estamos aqui, todos podemos ser eliminados. Os homens se aproximavam, e enquanto Flávio sentia o pânico dominá-lo, algo dentro dele estalou. Ele não era apenas um herdeiro de um império que desmoronava. Ele e Maria. Eles tinham nascido em um ciclo vicioso. Mas como enfrentá-lo agora? Com a força de uma tempestade, uma figura alta surgiu perto deles. Suficiente. O homem declarou, sua presença como um vendaval engolfando a cena. Você não vai parar o que começou. Os olhares se fixaram nele. A identidade se revelava aos poucos. Outro membro daquela rede obscura. E no claro, brilhante, ficou o sorriso dele. O homem estava imperturbável, como se estivesse em um palco, pronto para fazer sua performance final. Flávio sentiu o sangue fugir de seu rosto. A conexão que havia sentido, a lealdade, tudo desmoronava. Quem é você? Ele gritou. A revelação estava prestes a desvelar algo monumental. E no meio de uma cena já tão explosiva, novas verdades emergiam. Sombras dançando ao redor enquanto os segredos se entrelaçavam. Tudo estava prestes a desmoronar. O que viria a seguir? E quem seriam os verdadeiros inimigos, afinal? As questões se misturavam, e a única certeza era que aquela tempestade só havia começado. Flávio sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A revelação de que Maria era sua irmã girava em sua mente, um turbilhão que quase o deixou sem ar. A imagem dela, machucada e implorando por ajuda, se misturava ao caos ao redor. Ele precisava entender o que estava acontecendo, mas um peso lhe esmagava o peito. É mentira! Não pode ser verdade. Ele queria acreditar que tudo aquilo era uma ilusão, mas a dor no olhar de Mariana dizia o contrário. No meio de tanta confusão, um grito rompendo a tensão. Flávio, cuidado! Era Lucas, o amigo da Maria, puxando-o com força. Flávio se virou abruptamente. Os homens mascarados avançavam. Os olhares ferozes e as armas em punho faziam o terror aumentar. Ele se sentiu preso em uma cena de filme de ação. Mas a adrenalina não vinha da emoção. Era pavor. O tempo parecia parar. Mariana ao seu lado, a preocupação escrita em seu rosto. O fogo ao fundo iluminava o caos, como um símbolo de tudo que estava prestes a explodir. Ele gritou, temos que fazer algo. Mas a resposta de Lucas o surpreendeu. Não, Flávio. A única maneira de sair dessa é revelando a verdade agora. Lucas falou, com a intensidade de alguém que já havia visto demais. Maria não apenas sabia, ela era a chave para tudo isso. Se ela está aqui, se ela está viva, pode haver uma saída. Flávio não conseguia processar. Ele olhou para Maria, a irmã que nunca souberam ter. Mas não havia tempo para perguntas. Ele se virou e viu os homens avançando. Suas silhuetas sombrias se aproximando como uma tempestade. Foi então que tudo mudou. Um dos homens, que Flávio nem tinha notado, recuou. Ele ergueu a arma. Mas antes que pudesse disparar, um outro grito ecoou. Dessa vez, não era uma súplica, mas uma declaração. Parem! Esse homem não é um inimigo. Todo mundo congelou. Uma mulher atendeu ao chamado, emergindo das sombras. Flávio quase caiu para trás. Era sua mãe, Elisa, mas com uma expressão que ele nunca havia visto. Determinada, ela caminhou em direção ao grupo, com uma ferocidade que cortava o ar. Essa é a sua família, Mariana, ela disse, virando-se para a irmã de Flávio, enquanto apontava para Maria. E você tem que saber a verdade sobre quem somos, todos nós. Mariana, perplexa, soltou um tremor. O que você está dizendo? O que você quer dizer com isso? Seus olhos passavam de Flávio para Elisa, em busca de respostas. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Elisa. Seu avô,
Ele fez um pacto, e a doença era um esforço para esconder o funcionamento dessa rede de corrupção que arruinou vidas, até a sua. Flávio ficou sem palavras. O mundo girava ao seu redor. Dessa vez, não era só uma história sobre o empresário destrutivo. Era sobre uma história que conectava seus destinos de maneira mais profunda e sombria do que ele poderia imaginar. E tudo isso gira em torno de vocês, Flávio, e da Maria. Elisa continuou. Ela estava tentando proteger vocês. E agora, se eles souberem que estamos aqui, todos podemos ser eliminados. Os homens se aproximavam, e enquanto Flávio sentiu o pânico dominá-lo, algo dentro dele estalou. Ele não era apenas um herdeiro de um império que desmoronava. Ele e Maria. Eles tinham nascido em um ciclo vicioso, mas como enfrentá-lo agora? Com a força de uma tempestade, uma figura alta surgiu perto deles. Suficiente, o homem declarou, sua presença como um vendaval engolfando a cena. Você não vai parar o que começou. Os olhares se fixaram nele. A identidade se revelava aos poucos. Outro membro daquela rede obscura. E no claro, brilhante, ficou o sorriso dele. O homem estava imperturbável, como se estivesse num palco, pronto para fazer sua performance final. Flávio sentiu o sangue fugir de seu rosto. A conexão que havia sentido, a lealdade, tudo desmoronava. Quem é você? Ele gritou. Sou você, Flávio, sua verdadeira essência, uma parte do que você se tornou. As palavras dele eram como um veneno. Você verá a verdade, e a menos que você se junte a nós, a sua vida e a de todos aqui terminará. Um frio percorreu a espinha de Flávio. Tudo o que ele acreditava saber estava prestes a rasgar-se. E enquanto a tempestade se intensificava, a única certeza era que nada seria como antes. A batalha entre o que eles amavam e a obscuridade do passado começou, e a linha entre o bem e o mal se tornava cada vez mais tênue. O que viria a seguir? Quem seria o verdadeiro inimigo? As perguntas eram como sombras que invadiam a mente, enquanto eles se preparavam para enfrentar o que estava prestes a desabar sobre suas vidas. Flávio ficou paralisado diante do homem. As palavras cortantes dele ecoaram como um trovão. Você não vai parar o que começou. O caos ao redor parecia se desenrolar em câmera lenta. Flávio olhou para Mariana, cujo rosto agora era um retrato de horror e confusão. Os homens se aproximavam, e o sangue dele fervia. Essa era a hora de agir. Precisamos nos unir, Flávio gritou para Lucas e Mariana. Se somos uma família, temos que enfrentar isso juntos. Com um movimento rápido, olhou para a mãe, Elisa. A determinação em seus olhos brilhou como uma luz. Você está comigo, mãe? Elisa assentiu, confiante, e com isso, as peças começaram a se encaixar. Maria, ferida, estava cercada por eles, e isso lhe dava força. Vamos desvendar essa história. Não vamos deixar que a verdade seja enterrada. Ele podia sentir a adrenalina pulsar em suas veias. Os homens armados hesitaram, o que deu a Flávio a chance que ele precisava. A vida que vocês querem destruir não é só minha. Aqui estão todos que amam Maria. Ela não está sozinha. A voz dele soava firme, como um trovão na tempestade. Mariela se aproximou, os olhos marejados, mas corajosos. Nós sabemos quem você é e o que fez. Estamos prontos para enfrentar vocês. Não ficarão impunes. A bravura dela feriu os homens como uma flecha certeira. Um dos homens, atormentado por aquelas palavras, vacilou. Flávio viu isso como uma oportunidade. Ela tinha provas. Ele gritou novamente. Provas sobre seus crimes, e essa rede de terror vai acabar hoje. Um silêncio pesado se espalhou. Os homens olhavam uns para os outros, a dúvida os consumindo. A coragem de Flávio, a determinação de Mariana, a força de Elisa e a vulnerabilidade de Maria estavam criando uma barreira quase invisível, mas poderosa. Vamos! Lucas gritou, puxando uma das armas de um dos homens. A confusão aumentou. Flávio aproveitou o momento. Ele não sabia se teria outra chance. A adrenalina girava. Precisamos ir agora. Todos correram para longe.
e enquanto se afastavam do caos, a percepção da liberdade começava a emergir. O calor da batalha começava a esfriar, mas ainda havia um profundo medo do que viria a seguir. Ao chegarem em um lugar seguro, ofegantes e com os corações acelerados, Flávio olhou para Maria. Desculpe por tudo isso. Eu não sabia que você era minha irmã. As palavras saíram entrelaçadas com dor e amor. A revelação mudara tudo, mas agora, mais do que nunca, eles eram família. Maria sorriu, mas as lágrimas escorriam pelo rosto. Pelo menos sabemos agora, Flávio. Nós lutaremos juntos. Sim, juntos, Mariana concordou, olhando para o irmão e a irmã. E naquele momento, algo mudou. A conexão entre eles tornou-se inquebrantável. A tempestade havia deixado marcas, mas também havia trazido clareza. Eles estavam prontos para enfrentar a verdade intacta, não importa o custo. E assim, com o passado doloroso em mente, mas um futuro incerto na frente, a jornada deles mal estava começando. Flávio respirou fundo, sentindo que tudo acabara, mas ao mesmo tempo tudo estava por começar. O mistério nunca deixaria de existir. E ao encarar o desconhecido, percebeu que a busca pela verdade seria sempre o que os uniria. Agora a história termina, mas a verdade, essa ainda está se desenrolando. E aí, você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Este é o momento.